Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo jóia? Tô tentando aqui ligar o Insta, mas infelizmente não vamos ter transmissão. Mudaram ah, as coisas ali, os requisitos para usar o recurso de fazer live e agora só pessoas que têm mais de 1.000 seguidores conseguem fazer transmissão ao vivo pelo Instagram. Então, infelizmente, eu não tenho esses 1.000 seguidores. Bora me seguir lá no Instagram, gente. Vamos ajudar a botar esse troço para rodar lá no Instagram também. Vamos chegar a mais gente, falar com todo mundo aí, com mais pessoas. Infelizmente, hoje não vai ser possível. Bom, então vamos seguindo aqui para mais um encontro nosso aqui do nosso canal Prosperamentes. E mais uma vez, vamos começando aqui com aquela perguntinha que parece simples, mas que às vezes pode mudar o comportamento do seu destino. Você lembra de o que você imaginava? O que você queria ser quando você era criança? Você lembra? A gente é criança, a gente, né? Imagina, quando eu crescer eu vou ser astronauta, eu vou ser inventor, eu vou ser artista, aventureiro, vou ser milionário, vou ser bombeiro, professor. E concorda que naquela época a tua mente não tinha limites. Você não questionava se era possível ou não, né? Aquela imaginação, aquele sonho de ser alguma coisa. Você simplesmente imaginava. E agora a gente cresceu e me fala aqui, o que aconteceu com esse poder? A vida foi passando, as contas foram chegando, as cobranças, as rotinas, e aos poucos você foi trocando a imaginação pela repetição. Trocou eu quero ser, eu quero criar, por esse pensamento de eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minhas contas. E se eu te falar uma verdade aqui, bastante incômoda talvez, mas para refletir, nenhuma grande realização começa assim com lógica. Ela começa com uma ideia, com uma visão, né, com uma imaginação. E é por isso que hoje aqui, nesse nosso encontro, eu quero te convidar a resgatar o teu poder imaginativo e reprogramar esse teu poder imaginativo. Mas não com fantasia. Vamos ter uma imaginação de forma estratégica aqui. Então hoje no nosso conteúdo aqui você vai aprender como usar a sua mente de forma intencional, prática, consciente, para moldar a vida que você realmente merece. Seja nas finanças, na sua rotina, no seu propósito, né? A imaginação certa, ancorada na ação, é a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Então esse encontro aqui vai ser justamente para quem decidiu parar de esperar, para quem quer assumir as rédeas da sua própria vida, para quem não aceita mais viver no modo automático. Então, e se você está aqui comigo, né? Eu acredito que você está pronto para essa virada aí. Então vamos ativar, né, a partir de agora aqui essa mente criadora. Vamos mergulhar no nosso tema da imaginação estratégica e transformar as nossas ideias em realidade. E para quem está chegando agora, para quem ainda não me conhece, né, eu sou Rodrigo Toledo. Eu criei esse canal aqui, Prosperamentes, né, porque eu acredito que imaginar é criar, né? Não basta sonhar. É preciso transformar a imaginação em estratégia, transformar a intenção em um plano, transformar a visão em resultados. E é por isso que toda semana, aqui nesse canal, eu entrego conteúdo ao vivo que junta aí desenvolvimento pessoal, educação financeira, métodos ágeis, né, o métodos ágeis voltado à nossa vida e com um único objetivo, né? Minha proposta aqui é te ajudar a prosperar com mais consciência, mais leveza, mais consistência, um pouquinho por dia, com frequência sempre, né, com consistência todo dia. E se você já está percebendo aí que esse conteúdo te ajuda, que faz sentido para a tua vida, aproveita, deixa o like aqui no canal, se inscreve, compartilha o vídeo com alguém que precisa aí destravar o poder da mente também. Aproveitando, me ajuda lá
no Instagram, se inscreve lá, não sei se é se inscreve que chama lá o trem lá, mas me segue lá, né? Para eu conseguir chegar a 1.000 pessoas e conseguir voltar a transmitir ao vivo pelo Instagram e levar esse conteúdo para mais pessoas ali, né? Então vamos seguindo aqui. Hoje o nosso encontro pode ser aí, ó, o elo que vai ativar a virada na vida das pessoas, né, hoje. Então vamos seguindo aqui para o nosso conteúdo, passando pela nossa agenda. Deixa eu mostrar aqui como é que esse nosso encontro aqui hoje vai funcionar. Primeiro, a gente vai entender a diferença entre a imaginação e a fantasia. E por que que isso muda tudo quando o assunto é criar uma vida próspera, uma vida intencional, né? Depois a gente vai mergulhar na imagem mental como um projeto de vida, né? Vamos conectar filosofia, ciência, práticas, né? Para tirar suas ideias do campo da imaginação, do campo etéreo ali, e colocar essas coisas no campo da execução. Depois a gente vai passar a falar sobre a força de vontade, né? Aplicar a força de vontade, como transformar o teu pensamento em decisões reais, em ações reais, né? Com foco, com ritmo, tendo impacto na sua vida para valer. Depois eu vou te passar aqui num exercício prático, eu chamei ele de quadro da imaginação estratégica, uma ferramenta ali simples, né? Da hora, bem poderosa assim para transformar essa sua visão. Vamos transformar a visão em um plano. E para fechar, aquele nosso desafio prático de 7 dias, né, para você executar essas pequenas ações com base nessa sua visão que você imaginou, né? Então, pequenas ações, mas que têm grande poder de transformação. Então, vamos nessa? Bora começar aí, ativar junto o poder criativo, que vai moldar aí a vida que vocês merecem? Então, vamos começar aqui com aquela verdadezinha simples, mas que quase ninguém te ensinou. Imaginação não é fantasia. E confundir essas duas coisas pode estar te afastando da vida que você merece. Fantasia é um troço passivo, né? É aquele devaneio, assim, sabe, que alimenta a fuga da realidade. É quando você sonha com alguma coisa, mas você não acredita naquilo, naquele sonho, né? Você não se compromete com aquilo, não se movimenta com essa coisa que você sonha. Já a imaginação, principalmente a imaginação estratégica, né, que a gente vai tratar aqui, você imaginar as coisas, mas com estratégia para alcançar, né, o teu sonho, teus objetivos. Essa já é ativa, ao contrário da fantasia que é passiva, né? Então, a imaginação estratégica, ela é criativa, ela é intencional, dirigida, né, para um determinado caminho, um determinado foco para onde você quer chegar. É quando você ali projeta mentalmente, imagina um futuro que seja possível para você, usa essa visão como um GPS, uma bússola para suas escolhas de hoje. Então, a diferença ali, ó, a fantasia, ela te anestesia, te paralisa, né? Enquanto a imaginação, ela te desperta, te move, te faz você correr atrás dos seus sonhos. E mais ainda, já parou para pensar que tudo que existe aqui em volta da gente, né, no nosso mundo material, ela começou como uma imagem mental na cabeça de alguém? Pensa comigo, o celular, a roupa que você está vestindo, o lugar agora onde você está, tudo isso antes de existir no mundo real, alguém imaginou. Saiu de dentro da cabeça de alguém. E a diferença entre quem realiza e quem só fica querendo, só desejando, não é a ideia. É a estrutura interna que conecta a nossa imaginação com a realidade, né? A imaginação com a ação. Sabe aquele sonho que você está aí guardando já faz tempo? Aquela vontade de mudar de vida, de empreender, de viver com mais liberdade, transformar a sua realidade financeira. Isso pode ser mais do que um desejo. Pode ser, às vezes, teu próximo projeto. Se você souber como imaginar tudo isso de forma estratégica. E é isso então que a gente vai construir juntos aqui a partir de agora.
Eu vou te mostrar aqui como grandes mestres aí na história, Platão, Neville Goddard, Napoleão Hill, como eles usaram o poder da imagem mental estruturada como ponto de partida para transformar a realidade. E você vai começar a entender como é que a tua mente ela pode ser o teu maior aliado, o teu maior sabotador também, dependendo de como você acessa e como é que você alimenta nessas imagens internas. Então agora que você já entendeu aí a diferença entre imaginar com intenção e ficar fantasiando, né, sem rumo, sem direção, vamos mergulhar mais fundo aqui. Para isso, então, a gente vai visitar aqui os três gigantes aí do pensamento humano. Platão, o Neville Goddard e o Napoleão Hill. São três referências, três caras aí que assim, eu aprecio muito, respeito muito, leio bastante a respeito, gosto muito desse tema e estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês hoje. Se vocês curtirem, assim, gostar dessa linha de tema, de pensamento aqui, a gente pode trazer mais conteúdo a respeito disso. Mas cada um desses três caras aqui, voltando ao assunto, o Platão, né, o Neville Goddard e o Napoleão Hill, cada um deles, aí do seu jeito, né, a sua maneira, eles revelaram que um dos maiores segredos da criação consciente, que foi o seguinte: tudo na vida, tudo no mundo é criado duas vezes. Primeiro na mente e depois na matéria, depois no mundo real. O Platão já lá atrás, né, milhares de anos, já falava sobre o mundo das ideias, né? Aquele plano invisível onde tudo começa antes de se manifestar no plano físico. E o Platão ele acreditava que a realidade que a gente vive é uma sombra daquilo que primeiro foi concebido na mente de alguém. E aí a gente, vamos avançar um pouco na história aqui, né? A gente avança aí uns milênios e a gente chega ali no Neville Goddard. O Neville ele dizia que você não atrai o que você deseja, você atrai o que você é. E que você é a imagem que sustenta com fé e emoção no seu mundo interno. E o que será que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que imaginar um futuro com clareza, com emoção, com intenção, é muito mais do que ficar sonhando, né? Você vai estar plantando uma sementinha ali, vibracional, no campo da realidade. É como assim, como imagina que a sua mente fosse assim um arquiteto. Então, você projeta ali uma casa com riqueza, né, de detalhes. Os cômodos, as cores das paredes, a vista da janela, a sensação de morar ali, por onde o sol vai entrar. Então, percebe? Você projeta mentalmente com bastante detalhe, né? E só depois é que a gente começa a construir essa casa. E aí que entra o Napoleão Hill. Ele tem uma frase que assim virou um mantra, né? Que tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E aqui também tem um detalhe ali que muita gente esquece. A imagem mental, ela precisa estar alimentada com movimento, sabe? Com ação, com decisão, com emoção repetida. Não é só pensar, imaginar e ficar esperando que o universo faça as coisas sozinho, né? Senta na cadeira e fica esperando acontecer, né? É que nem assim a gente construir, de novo falando da casa, construção, arquiteto, construir um prédio, né? Você precisa do projeto, beleza? Mas você também precisa do alicerce, você precisa dos operários, você precisa do cimento, você precisa da rotina, né? Tá todo dia ali o pessoal fazendo aquilo, construindo, para sair do plano das ideias. E o teu projeto de vida ele funciona do mesmo jeito, funciona da mesma forma. E o que a gente precisa no nosso projeto de vida? Você precisa de uma imagem clara, né? Como exatamente é essa vida que você quer viver? Gente, a gente tem que assim, né? Chegamos onde chegamos, estou aqui hoje, legal, beleza. Se não, você não fez isso até agora, onde você chegou, mas assim, passa a régua daqui para frente, traça teus objetivos, onde você quer chegar, quem você quer ser. Não deixa a vida te levar, não deixa cada dia ser tudo no improviso. Né? Traça tuas metas, teus objetivos, quem eu quero ser, quem eu quero chegar, como eu quero ser lembrado quando eu partir dessa vida. Que legado eu quero deixar para o mundo? Como que eu quero ser lembrado? Como eu quero que as pessoas lembrem de mim, falem de mim?
Então, você precisa, né, da sua imagem clara, como exatamente você quer viver. Você precisa ter uma conexão emocional com essa imagem. Como, como você se sente vivendo essa realidade que você está imaginando? Como você quer ser? E depois, né, como você se sente vivendo aquela vida que você quer viver, né? E aí depois entra a repetição criativa. Você está alimentando essa imagem todos os dias? Você pensa nela, você lembra dela, você mentaliza todo dia, acordou, onde você quer chegar, quem você quer ser, como você quer ser lembrado. Você tem que alimentar essa imagem todos os dias e fazer aquele movimentozinho mínimo, né, que eu já falei aqui em outros encontros ali. O primeiro passinho que você precisa dar para sair do campo da ideia e entrar no campo da ação. Porque quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai criando conexões mentais, neurais, para ir levando a gente para esse destino, para esse objetivo que a gente tem. Se a tua imaginação é o teu campo das possibilidades, porque a gente pode imaginar o que a gente quiser, não tem limite isso, a gente pode tudo, né? A força de vontade nossa é que é o canal de transmissão ali. A tua ação intencional, o fazer com propósito, vai ser aquele tijolinho que vai construindo a ponte entre onde você está agora e onde você quer chegar. Legal? Fazendo sentido? Eu tento falar de uma forma bem para todo mundo entender, sem palavra difícil, né? Bom, e agora então vamos tentar transformar aqui essa tua imagem mental, esse teu sonho, o que você imagina, num plano real. Vamos ativar aqui tua força de decisão, vamos construir um quadro, que eu chamei aqui quadro da imaginação estratégica. E ancorar essas coisas em ações simples, ações diárias, coisinhas práticas, né? Então, vamos que vamos, vou passar para frente aqui o nosso slide aqui e vamos se preparar para transformar aqui essa visão em realidade. Então, agora que você já acessou aí, que você chegou ali na tua imagem mental, chegou a hora de fazer ela sair do papel invisível ali da tua mente, né? E entrar aqui na matéria do mundo real. E é aí, gente, que entra o elemento assim, o mais poderoso de qualquer criação. Nós somos assim, a gente tem muito poder de criação, a gente pode tudo, na verdade. Mas desde que a gente tenha força de vontade. A imaginação é aquela faísquinha, aquela centelha, é o que starta ali, o que acende o foguinho. Mas o fazer, executar, é o fogo que mantém essa chama acesa, né? E eu não tô falando aqui de sair louco, né? Aquele esforço cego. Vamos falar aqui de ação com clareza, com propósito, com pequenas decisões consistentes que leva a gente, que deixa a gente, né, motivado. Porque o que acontece? Olha aqui essa equação aqui. A imaginação estratégica mais a vontade com intenção molda a tua realidade. Se você já tem a imagem, você já tem ali onde você quer chegar, como você se vê, né? Em volta, que nem eu falei ali da casa, como você se vê, que roupa você veste, que perfume você usa, que lugar você frequenta, quais são as pessoas que estão ali, que música que toca, que você escuta. Então você cria essa imagem na tua cabeça. Agora você precisa da vontade e de disciplina para chegar lá. E não confunde vontade com motivação. Porque a motivação, ela vai e vem, ela acaba, né? Tem dia que você tá meio assim, né? Ela depende às vezes do teu humor, da energia do dia, de coisas externas, né? A motivação. Mas a nossa força de vontade é aquela decisão consciente. É aquilo que você escolhe fazer, mesmo quando não tá ali no teu melhor dia, quando não tá meio cansado, não sei o que, cara, mas você tem força de vontade, você quer fazer aquilo, você sabe para onde você tá indo. Você sabe que se você fizer aquilo, mesmo com preguiça, mesmo cansado, vai estar te aproximando do teu objetivo. E é isso que transforma a tua intenção em progresso. Quantas ideias da hora, coisas assim brilhantes aí você já teve, só que não conseguiu levar para frente? Quantos planos já nasceram aí no teu caderninho e morreram ali na estante, no deixa para depois, a procrastinação? Então é hora da gente virar esse jogo, né? Hora de agir como quem quer fazer a mudança de verdade. Então, daqui para frente a gente vai
construir o teu quadro da imaginação estratégica. Vamos fazer um mapinha mental simples aqui, estruturado. Você vai conseguir visualizar aí com detalhes a vida que você quer criar, né? Vamos descrever com palavras simples ali o que que isso representa para você. Escolher uma pequena açãozinha ali para você conseguir dar o primeiro passo hoje, essa semana, né? E vamos estabelecer um pequeno ritual diário, um ritual, uma coisinha para fazer todo dia ali para manter a tua visão viva, ativa, né? E esse quadro não é só uma atividadezinha bonita aqui que nós vamos fazer, né? Vai ser assim o comprometimento entre você e a vida que você merece viver. Você tem que se comprometer com esse negócio aqui. E não tem problema, não importa, não tem nada a ver assim se ainda te falta dinheiro, tempo, apoio de alguém, né? O que importa é que você tenha essa visão, que você saiba para onde você quer ir, para onde você quer chegar, né? O importa é que você tenha vontade de fazer. E a partir de agora você vai ver o como fazer. A gente vai trazer aqui o método para você fazer isso aí. Então vamos colocar isso aqui em prática nesse nosso exercício guiado aqui. Pega teu papelzinho ali, teu caderno, caneta, teu planner, um aplicativo, um bloco de notas aí, tanto faz, né? Bora criar aqui o teu quadro da imaginação aqui. Então agora é o seguinte, é hora de transformar essa inspiração aqui e dar clareza para isso aqui. Vamos criar junto aqui o teu quadro da imaginação estratégica, que foi a forma que eu chamei isso aqui, da imaginação, né? Mas antes de você escrever aí qualquer coisa, vamos parar um pouquinho. Quero que você sinta. Fecha assim os olhos um pouquinho por alguns segundos, respira fundo. Desliga dos ruídos do mundo externo. Fica contigo mesmo, né? O seu eu interior. E se pergunta com bastante honestidade. Se tudo fosse possível, se você tivesse os recursos certos ou todos os recursos necessários, se não tivesse medo, julgamento ou limite, você pode tudo, você pode qualquer coisa. Como seria a vida que você sabe que você merece? Visualiza, sente. Não precisa ter pressa. Agora sim. Pega teu papel, teu caderno, teu bloquinho de notas e vamos nessa. Você vai anotar aí os 4 pilares fundamentais desse teu quadro aqui, que é uma imagem clara. Aqui você vai descrever com clareza, com riqueza de detalhes mesmo, uma cena da sua vida ideal. Talvez você vai precisar voltar aqui e rever o vídeo novamente, mas pega as âncoras aí para depois você fazer com detalhe, né? Mas você precisa descrever com bastante detalhe aquela cena da tua vida ideal, como se fosse um filme, um roteiro de um filme, assim, onde que você tá, com quem, fazendo o quê. Quanto mais detalhes sensorial você conseguir colocar, mais poderoso fica isso. Você vai conseguir sentir, você vai conseguir sentir com emoção. Sabe quando a gente lê um livro que tem um roteiro bacana, que a gente, lendo aquilo, a gente vai vendo a cena, a imagem, a gente sente até cheiro do lugar quando está lendo o livro? É isso que a gente tem que fazer aqui, essa imagem bastante clara. Por exemplo, você pode falar que, sei lá, eu estou num escritório grande, com luz natural, entrando pela janela. Estou liderando meu próprio projeto, meu próprio negócio, com uma equipe motivada, engajada. Me sinto leve, com gratidão, com propósito. Percebe? Então, você precisa descrever essa imagem clara, com bastante detalhe. Depois você tem que dar um significado pessoal para isso aí. Por que essa visão é importante para você? O que ela representa para você? Que valor, que profundo ali que ela ativa em você quando você lê, quando você vê essa imagem aí? Isso, por exemplo, representa para mim a liberdade, o impacto positivo no mundo, a realização pessoal. O terceiro pilar é
aquele primeiro movimento concreto que você vai fazer. Qual que é aquela pequena ação que você pode tomar agora, nas próximas 24 horas, para você sair desse campo da imaginação e entrar no campo da ação? Marcar uma conversa com um possível parceiro de negócio, um sócio, rascunhar aí, fazer um rascunho de uma ideia que eu já estou pensando aqui já tem um tempo. Começar um fundo de reserva, guardar dinheiro com R$ 20. Não precisa, quando eu tiver R$ 1.000, 10.000, eu começo a guardar. Não, o importante é começar, não importa o valor. Se você não começar e ficar esperando o momento ideal, ele nunca vai chegar. Então começa ali uma poupança, um fundo de reserva com R$ 20. Pode ser também, sei lá, acordar mais cedo, 30 minutos mais cedo, para planejar o meu dia, para eu meditar, para poder mentalizar como o meu dia vai desenrolar. Então qual que é a primeira coisinha ali, o primeiro movimento que você pode fazer para já começar a tirar esse teu plano do campo das ideias e trazer para a ação? E o quarto e último pilar é um ritual que eu chamei ritual de manutenção energética, que é o como. Como que você vai manter essa visão viva, ativa, todos os dias? Pode ser uma coisa besta, um post-it, um lembrete no espelho. Todo dia você acorda de manhã, vai ali para escovar o dente, né? Não sei o que, pá, viu aquele negocinho, lembrete no espelho, já conectou com o teu objetivo ali, para onde você quer ir, né? Pode ser uma visualização guiada, né? Uma meditação guiada que te leve para aquele lugar que você mentaliza ali. Uma frase no celular, um lembrete, um alarme. Um alarme que você coloca uma musiquinha ali, um áudio motivacional, um áudio que te anima, e ele, né, vai tocar musiquinha ali, vai lembrar você do teu objetivo. Tá vendo como é simples? Né? E aí você pode ter ali um exemplo, vou revisar essa minha visão toda manhã, antes de eu abrir o WhatsApp ou o e-mail. Você se conecta com o teu objetivo, com o que você quer fazer, onde você quer chegar. E esse quadro, ele é seu. É uma coisa assim sagrada, um compromisso entre você e a melhor versão de você. É um compromisso onde você está e onde você quer chegar. Então guarda esse quadro com carinho, visualiza ele, atualiza. Né? Os nossos objetivos às vezes mudam. Ou se você chega ali, agora você tem outro. Então mantenha esse negócio também atualizado. Né? Tem coisa que às vezes a gente quer hoje, daqui a um ano não faz mais sentido. Atualiza ele, mas continua guardando, continua visualizando, continua se movendo para aquele caminho, para o teu objetivo. E principalmente, agir, fazer alguma coisa. A ação. Eu falo que o conhecimento sem a ação é entretenimento. Se tudo que eu estou passando aqui vai ficar ali como se eu estivesse, né, assistindo um filme, é entretenimento, né? Você não faz nada com isso. Né? Conhecimento sem ação é entretenimento. E o mundo, ele não muda só com ideia, né? Ele muda as ideias, colocando as ideias em movimento. Né? E, por falar em movimento, eu preparei aqui aquele nosso desafio prático de 7 dias para você ativar aí essa visão todos os dias, com ação intencional, né? Com intenção, com consciência. Vamos para ele aqui. Então agora chegou a hora de a gente colocar em prática, colocar essa tua imaginação em movimento. E o meu desafio aqui é que nos próximos 7 dias você pode mudar aí o rumo da tua vida, se você fizer isso aqui com intenção total, com sinceridade mesmo, com paixão com esse negócio. Né? Não é um desafio para ficar ali bonito no papel, né? Eu quero que assim ative a tua mente criativa, a tua coragem, o teu compromisso, o teu comprometimento com a vida que você merece viver. Então vamos fazer aqui esse ritual diário aqui de 7 dias de conexão com essa tua visão. Todos os dias, durante os próximos 7 dias, você vai reservar pouco assim, ó, 10, 15 minutinhos para seguir esse ciclo aqui, ó, 4 passinhos que eu vou passar aqui. O primeiro é relembrar aquela cena-chave, né, que você desenhou ali. Então, lê em voz alta ou mentalmente mesmo a cena que você escreveu ali no quadro da tua imaginação estratégica. Né? Reveja, repasse mentalmente os detalhes, sinta
a emoção de estar ali. Viva aquele momento com o máximo de presença que você puder. A mente precisa ver antes do corpo viver. Depois você vai, então, o segundo passo é visualizar com essa presença total. É aquela questão de assim, fechar os olhos 3 minutos, 5 minutos e sentir essa realidade que você colocou ali no quadro como se ela já fosse real, né? Imagina, que nem eu falei agora há pouco, os sons, as cores, os cheiros, o movimento. A energia da cena deve ser tão real, tão vívida, que o teu cérebro ele não consegue distinguir se é imaginação ou realidade. E uma dica às vezes é colocar uma musiquinha instrumental leve ali que te inspira, né, se você gostar. Mas a ideia é você visualizar isso com presença mesmo. O que eu falei aqui, ó, é o pulo do gato. O cérebro não consegue distinguir se aquilo é imaginação ou realidade. Que isso vai fazendo as conexões neurais, se a gente vai começar a movimentar as energias, né, à nossa volta, e a gente fazendo isso todo dia, chega uma hora que primeiro a gente vê e depois a gente vive. Então você acaba chegando lá. Né? O terceiro passo é tomar uma microação, aquela pequena ação com consciência. Né? Depois que você imaginou ali, você abre os seus olhos e anota qual que é a menor ação que você pode tomar hoje para te aproximar dessa realidade que você estava ali imaginando. Uma ligação para alguém, uma pesquisa sobre um determinado tema, escrever um e-mail, né? Uma determinada decisão financeira, uma conversa, um treino, né? Não sei, às vezes a pessoa quer aprender a tocar um instrumento ou praticar um esporte, então um treino sobre alguma coisa, né? Quer melhorar a saúde, o corpo, academia, né? É só um sim ou um não, às vezes, que você precisa dar para alguém, confirmar alguma coisa ou negar alguma coisa. E depois você toma essa ação, mesmo que seja pequena, né? Essas pequenas ações, sustentadas assim com intenção, elas geram umas transformações gigantes. E por último, você vai dar aquele feedback rápido ali. No fim do dia, você registra, tem um diáriozinho, um caderninho ali, onde você vai escrever nesses 7 dias o que você imaginou naquele dia, né? O que você imaginou hoje, que ação que você tomou para te aproximar daquele teu objetivo e como que você se sentiu depois de ter feito aquela ação. Você se sentiu mais encorajado, mais motivado? Você percebe que você está chegando perto, né? Se saiu, surgiu algum insight ali, alguma ideia, poxa vida, posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? E você pode usar aí um caderno, um bloco de notas no celular, um quadro na parede, né, para anotar isso aí. Você acha que uma coisa mais pessoal, né, às vezes no telefone, deixar ali alguma coisa anotada, fica com mais ninguém às vezes ver e às vezes opinar, né? Porque tem aquela questão, a gente falou isso aqui no encontro passado, da interferência das pessoas nos nossos sonhos, né? A gente às vezes tem um sonho de alguma coisa e a gente comenta com outra pessoa isso não dá certo, isso não é pra você, não sei o que, e você acaba desanimando. Então, você mantém ali um negócio mais privado, mais particular, né? E de repente não acaba não te desanimando. E uma coisa muito importante aqui, você não precisa acertar tudo, não precisa ser perfeito, né? Você precisa se comprometer com o processo. O importante é o processo. Né? Imagina que você quer perder, sei lá, 30 quilos, né? O processo de ir na academia, o processo de... E não precisa ir na academia e malhar 5 horas, é 15 minutos de caminhada numa esteira, sabe? É mudar a alimentação devagar e não abruptamente, de um dia para o outro, você deixa de comer um monte de coisa, que você não vai conseguir. Você tem que fazer a mudança com pequenos passos, né? E se comprometer com o processo. É isso que é o mais importante. A repetição. A repetição criativa é o que transforma a imaginação em começar a construir as coisas que você quer. Porque aí o que antes era só ideia começa a virar padrão mental para você. E depois esse padrão mental vai virando um comportamento. Você vai passando a ser daquele jeito. E aí começa a virar a tua realidade, você começa a viver aquilo. Vendo como faz sentido?
E esse desafio aqui não é fazer mágica, né? A gente está falando aqui sobre disciplina, né? É sobre você se lembrar todos os dias de quem você está se tornando e de que vida você quer começar aí cultivando um pensamento e uma ação, tá? Então é isso. Vamos junto. 7 dias, um objetivo, uma visão, pequenas ações e uma grande transformação. Tá? Não se esquece. Gosto muito disso aqui. Você tem que se lembrar todos os dias de quem você está se tornando. E não desanima. Fazer com propósito. Beleza? Seguindo aqui. Bom, a gente já está chegando no nosso final aqui. Hoje o nosso encontro aqui foi então para despertar o teu poder criativo aí, precioso, né? A gente falou sobre um negócio que muita gente às vezes subestima, mas que está por trás de todas as grandes conquistas da humanidade, que é a imaginação estratégica. Tudo que a gente tem saiu do plano das ideias. Né? Desde da coisa mais básica, mais simples, a forma de cozinhar alguma coisa, até as grandes conquistas tecnológicas, saiu do campo das ideias. Então, revisitando aí o que a gente falou hoje aqui, primeiro, você entendeu a diferença, né, entre a imaginação e a fantasia, e por que uma te leva para frente e a outra te mantém aí estagnado. Depois a gente mergulhou na ideia de que a imagem mental é o teu verdadeiro projeto de vida, né? É aquela ponte entre o invisível e o mundo real, o que é concreto. A gente explorou a força de vontade, né? Que é isso que move a gente, é o que mantém a chama acesa, e a ação disciplinada, né? Que consegue transformar aí, que vai transformar os nossos pensamentos em realidade. A gente criou junto aqui o teu quadro da imaginação estratégica, onde as tuas ideias ali ganharam estrutura, direção, impacto. E por fim a gente saiu daqui com esse desafio de 7 dias para poder ativar esse processo com intenção, com movimento, com clareza, né? Então esse encontro de hoje aqui foi um convite para você, um chamado para você deixar de apenas ficar sobrevivendo, né? E começar a projetar com intenção a vida que você merece viver. A realidade assim que você quer, ela não é, que nem eu comentei, não pode ser um acaso, não pode deixar a vida me levar todo dia, mais um dia, todo dia mais um dia, né? A tua realidade ela tem que ser um reflexo do que você sustenta com a mente, com o coração, com as mãos, beleza? E agora vamos fazer o nosso spoiler aqui, né? Se prepara, porque no nosso próximo encontro a gente vai aprofundar ainda mais nessa questão da construção aqui da realidade. Vou trazer o tema aqui do efeito bola de neve. Como é que pequenas ações constroem grandes fortunas e vidas extraordinárias, né? Como você vai descobrir aí como é que pequenas atitudes feitas de forma consistente pode ativar um efeito exponencial. Aquela questão dos juros sobre juros, né? Que parece que vai pouquinho, pouquinho e de repente faz uma curva exponencial aí em todas as áreas da tua vida, né? Especialmente, eu quero trazer um ênfase aqui sobre a questão da vida financeira, mas funciona para qualquer coisa, né? Então a gente vai falar sobre criar consistência, crescimento com propósito, colher grandes frutos, né, com pequenas sementes diárias ali. E indo para o final aqui, se essa aula te trouxe aí um pouco de clareza, de inspiração, algum insight, né? Eu vou te pedir aquelas 3 coisinhas de sempre, né? Curte o vídeo, né? Isso vai me mostrar que o conteúdo é relevante, né? Vai fazer o YouTube às vezes entregar para mais pessoas. Compartilha com alguém querido, alguém que você gosta, né? Um amigo, um familiar, um parceiro aí de jornada, né? E comenta aqui no vídeo aqui qual que foi o teu maior insight, o que te impactou hoje, né? Eu leio todos os comentários, eu respondo cada um deles. Tem um QR Code aqui na tela também, se você quiser entrar ali no nosso grupo do WhatsApp, trocar uma ideia, bater um papo sobre o nosso conteúdo ali, né? Então esse simples gesto ajuda aqui a expandir esse nosso movimento de Prosperamentes aqui e ajuda a levar, né, essa transformação para ainda mais gente. Tem um comentário aqui no chat, aqui ao vivo, né, que a respeito desses temas aqui, né, que aprecia, é muito bom. Eu vou tentar trazer com mais frequência esse tema, tentar calibrar aqui o conteúdo que eu trago, né, organização pessoal, eu trago a respeito de metas, né, desenvolvimento pessoal, mas eu trazer um pouco mais a respeito dessa questão que eu trouxe hoje aqui,
com mais frequência, né? Então, a gente fica por aqui hoje. Gratidão por vocês estar comigo aqui até agora, né? E próxima quarta-feira, toda quarta-feira às 14h57, a gente faz a live aqui, famosa 3+3. Então, até lá, segue firme aí no teu destino, volta nesse vídeo quantas vezes precisar ali para relembrar o que foi falado aqui. Não esquece, né, que você já tem tudo. Tudo que você precisa para construir a vida que você sonha. E a diferença entre quem vive o impossível e quem fica só querendo, só desejando, é o quanto você decide imaginar com estratégia e agir com coragem. Eu vou publicar aqui na descrição do vídeo também um PDF com o roteirinho desse vídeo aqui, para ficar mais fácil às vezes de relembrar, de reler, tá bom? E a gente se vê então no nosso próximo encontro. Gratidão mais uma vez aí de estar aqui comigo, caminhando comigo nessa jornada. E vamos junto, bora pra cima. E vejo vocês no nosso próximo encontro. Uma boa semana para vocês e até a quarta que vem. Até lá!